O sistema tributário brasileiro, é, às vezes parece um jogo de tabuleiro com um manual de 500 páginas, né? Exatamente. E para jogar bem, ou, sendo mais realista, para não ser eliminado logo de cara, é fundamental conhecer as regras e, mais importante, saber o exato momento em que o apito inicial soa. É esse manual que a gente vai desvendar hoje. E o desafio é grande. Nossa análise mergulha a fundo na base do direito tributário. A gente vai usar como guia o Código Tributário Nacional e, claro, as interpretações dos tribunais superiores. Certo. A ideia é dividir a conversa em duas partes. Primeiro, a gente folheia o livro de regras, a chamada legislação tributária. Ok. Depois, a gente foca no apito inicial, o momento exato que aciona o gatilho da obrigação tributária. A missão, então, é organizar esse universo que pode ser bem denso e focar nos pontos mais cruciais e naquelas pegadinhas que sempre confundem. Isso. O objetivo é pegar esse manual complexo e transformar num guia de estratégia, mais claro e compreensível. Vamos começar a decifrar essas regras. Com certeza. Vamos lá. Ok, vamos abrir esse livro de regras. Quando a gente fala em legislação tributária, o instinto é pensar só em leis aprovadas no Congresso. Mas a abrangência é bem maior, não é? É muito maior. O Código Tributário Nacional define um conjunto bem específico de normas. A fórmula é: leis somadas a tratados e convenções internacionais, Certo. mais os decretos do Poder Executivo e, por fim, as chamadas normas complementares. Tudo isso, falando sobre tributos, forma o que a gente chama de legislação tributária. Ok, a lista parece simples. Leis, tratados, decretos. Mas o que me intriga é a relação entre eles. Meu senso comum diria que um tratado internacional está, acima de uma lei comum. Pois é. Envolve outros países, diplomacia, mas pelo que entendi do material, não é bem assim, né? Você tocou no nervo da questão. É um ponto que gera muita dúvida mesmo. Um tratado internacional pode, sim, revogar ou modificar a legislação interna que já existe. Ah, então ele pode. Pode. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já pacificou que os tratados sobre matéria tributária entram no nosso sistema com o mesmo status de uma lei ordinária. Peraí, isso mexe com a nossa noção de hierarquia. Então, na prática, um tratado que o Brasil assinou e ratificou tem a mesma força de uma lei comum. Exatamente a mesma força. E significa que uma nova lei votada numa terça-feira qualquer no Congresso pode simplesmente desligar um pedaço de um acordo internacional. Exatamente. Se uma nova lei ordinária for criada depois do tratado e for incompatível com ele, a lei interna mais recente prevalece. O tratado deixa de ser aplicado naquele ponto. Entendi. A soberania nacional, nesse caso, fala mais alto através da decisão do legislador. Fascinante. E um pouco assustador. E sobre as normas complementares, o nome sugere algo secundário. Parece, né? Mas o material que a gente analisou mostra que elas podem funcionar como um verdadeiro escudo para o contribuinte. Sem dúvida. Elas são, na prática, o fisco interpretando as próprias regras. Podem ser atos normativos, decisões de órgãos administrativos com força de norma e até práticas que a Receita adota repetidamente. E o ponto-chave? O ponto-chave é a proteção que elas oferecem. Se uma pessoa segue uma dessas normas, ela fica blindada. Blindada como? Fica excluída a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e até a atualização monetária. Basicamente, o Estado não pode penalizar alguém por seguir as regras que ele mesmo publicou. É uma proteção da boa-fé. Ok, entendemos o que são as regras do jogo. Mas todo bom jogo tem aquelas regras sobre o tempo, quando uma jogada nova começa a valer. A questão da vigência. Os prazos variam e são cruciais. Para os atos normativos da administração, a vigência é imediata, na data da publicação. Imediata. Sim. Tem até um bizu que ajuda a lembrar. Os atos são imediatos. Boa. Já para as decisões de órgãos julgadores administrativos, aquelas que uniformizam a interpretação, o prazo é diferente. Elas entram em vigor 30 dias após a publicação. Dá um tempo para o pessoal se adaptar. E para criação ou aumento de impostos? Imagino que exista uma proteção para que o governo não possa lançar um gol surpresa no meio do jogo. Exato.
Essa é a regra de ouro, o princípio da anterioridade. Dispositivos de lei que instituem ou aumentam impostos sobre patrimônio ou renda, por exemplo, eles só entram em vigor no primeiro dia do ano seguinte à sua publicação. Ah, sempre no ano seguinte? Sim, é uma regra de previsibilidade, para que ninguém seja pego de surpresa na virada do mês. Certo. E uma lei nova pode afetar uma jogada que já aconteceu no passado, a chamada retroatividade. A regra geral é clara. A lei se aplica aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Pendentes. O que seriam os pendentes? São aqueles que já começaram, mas ainda não se completaram. Entendi. Mas a lei pode sim retroagir em situações específicas. A condição é uma só, sempre para beneficiar quem paga o impulso. Então vamos a um exemplo prático. Digamos que foi cometida uma infração no ano passado e a multa na lei era de R$10.000. Ok. Este ano, antes do caso ser julgado, uma nova lei reduz essa mesma multa para R$5.000. A pessoa se beneficia da regra nova. Com certeza. A lei nova, por ser mais benéfica, retroage e vai ser aplicada nesse caso. Entendi. A dica essencial aqui é separar as coisas. Para o tributo em si, aplica-se a lei da data do fato gerador. Se a alíquota era 20% na época, é isso que se paga. Ok. Já para a multa, a penalidade, aplica-se sempre a lei mais benéfica. Se várias leis mudaram a multa ao longo do tempo, antes do julgamento final, escolhe-se a menor de todas. Essa distinção entre o tributo e a multa é fundamental. E, por fim, sobre esse livro de regras, a interpretação. A gente deve sempre ler tudo ao pé da letra? Nem sempre. E o Código Tributário é bem específico sobre isso. Ele exige uma interpretação literal, sem margem para analogia, em casos bem específicos. Quais? Quando a norma trata de suspensão ou exclusão do crédito tributário, quando concede uma isenção ou quando dispensa o cumprimento de obrigações acessórias. Nesses casos, a regra é o que está escrito e ponto final. Entendi. Por outro lado, o Código também prevê a interpretação mais favorável ao acusado, mas isso só acontece num cenário bem delimitado, quando existe dúvida real sobre a infração ou sobre a penalidade. Ah, só se houver dúvida. Exato. Se há dúvida sobre a autoria, a natureza da infração, a gravidade da pena, a interpretação deve pender para o lado mais benéfico. É o princípio do in dubio pro réu aplicado ao direito tributário. Certo. Então, o livro de regras é denso, cheio de detalhes, mas uma regra só importa quando o jogo começa. Isso me leva à pergunta fundamental. Qual é exatamente o apito inicial no mundo tributário? O que acontece que faz o cronômetro começar a rodar? O apito inicial é o famoso fato gerador. Mas antes de chegar nele, é preciso entender que existem dois tipos de obrigação no jogo. Certo. A primeira é a obrigação principal, que é a mais óbvia, a de pagar o tributo ou a multa em dinheiro. Ela surge com a ocorrência do fato gerador. E a segunda? A segunda é a obrigação acessória. Ela não envolve dinheiro diretamente. É a obrigação de fazer ou não fazer algo que interesse a fiscalização. Por exemplo? Por exemplo, emitir uma nota fiscal, escriturar os livros contábeis, entregar uma declaração. São os deveres instrumentais do jogo. E o material que a gente analisou fala de uma conversão mágica que acontece aqui. Gostei do termo. É um ótimo termo. Se uma obrigação acessória é descumprida, por exemplo, a não emissão de uma nota fiscal, ela se converte em obrigação principal no que diz respeito à multa. Ah. A obrigação de fazer algo se transforma na obrigação de pagar uma penalidade pela falha. A obrigação acessória em si não some, mas o seu descumprimento gera uma nova obrigação, agora de pagar. Ok. Essa ideia de uma obrigação acessória que vira principal é interessante. É como uma pequena infração de trânsito que, se não resolvida, vira uma dor de cabeça financeira bem maior. Exato. Mas para entender essa dinâmica, precisamos saber quem são os jogadores. Quem está de cada lado desse cabo de guerra? Os jogadores são o sujeito ativo e o sujeito passivo.
O sujeito ativo é sempre uma pessoa jurídica de direito público que tem a competência para exigir o tributo. É o credor, a União, os estados, o DF ou os municípios. Certo, quem cobra? Isso. O sujeito passivo é quem deve pagar. E aqui temos uma distinção crucial. Que seria? O sujeito passivo pode ser o contribuinte, que é a pessoa que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, tipo o proprietário do imóvel no caso do IPTU. Ok. Mas também pode ser o responsável, que é alguém que, embora não tenha praticado o fato gerador, é obrigado por lei a pagar o tributo mesmo assim. E sobre isso, um ponto que sempre gera confusão na prática. Um contrato de aluguel pode dizer que o inquilino deve pagar o IPTU. Esse tipo de acordo particular vale para o fisco? Não vale. Esse acordo é válido entre o locador e o locatário. É uma questão de direito civil. Mas para a fazenda pública ele é irrelevante. Irrelevante. Totalmente. Se o IPTU não for pago, a cobrança vai ser sempre direcionada ao proprietário do imóvel, que é quem a lei define como contribuinte. O fisco não quer saber de acordos privados. Ele segue o livro de regras dele. Isso nos leva direto a um dos tópicos mais complexos, a responsabilidade tributária, que é quando a lei manda outra pessoa pagar a conta. Exatamente. A lei pode transferir essa responsabilidade para um terceiro. O primeiro caso importante é a responsabilidade por sucessão, que ocorre na transmissão de patrimônio. Certo. O exemplo clássico é a compra de um estabelecimento comercial, o chamado fundo de comércio. Ok. Então, eu sou um empreendedor e compro uma padaria que já está funcionando. O que acontece com as dívidas de impostos que a padaria tinha com o dono anterior? Depende. Temos dois cenários. Cenário 1. Se o vendedor da padaria parar completamente as atividades, você, o comprador, responde integralmente por todos os tributos que a padaria devia, até a data da compra. Integralmente? Descobri que ele veio com todas as multas antigas. Nossa. E o cenário 2? Cenário 2. Se o vendedor continuar no ramo ou se ele iniciar uma nova atividade em até 6 meses, a sua responsabilidade como comprador muda. Ela passa a ser subsidiária. Subsidiária. Tipo um fiador? Exato. Pense nisso como ser o fiador de um aluguel. O fisco primeiro vai cobrar o devedor principal, que é o vendedor. Se ele não pagar, aí sim o fisco bate na sua porta. Você é o fiador da dívida. Essa distinção é crucial para quem está comprando um negócio. E há alguma exceção a essa regra de herdar as dívidas? Sim, uma muito importante, criada para aquecer a economia. Essa responsabilidade toda não se aplica se a compra do estabelecimento ocorrer num processo de falência ou de recuperação judicial. Ah, interessante. A ideia é incentivar que empresas em dificuldade sejam compradas e salvas sem que o comprador seja punido com dívidas antigas. A exceção da exceção é se o comprador for um sócio, parente ou um laranja do devedor original. Aí a responsabilidade volta, para evitar fraudes. Claro. Outro caso crucial é a responsabilidade de terceiros, que joga a conta no colo de administradores e sócios. Aqui, a súmula 435 do STJ é um divisor de águas. Ela diz que se presume que uma empresa foi dissolvida de forma irregular se ela simplesmente some. Some? Como assim? Deixa de funcionar no seu endereço fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. E qual a consequência prática disso? A consequência é que a cobrança do tributo pode ser redirecionada para o CPF do sócio-gerente da empresa. E aqui tem um detalhe que a jurisprudência consolidou e que é bem polêmico. Espere um pouco, deixa eu ver se entendi o que vem por aí. Eu assumo a gestão de uma empresa hoje. A empresa tem uma dívida de 5 anos atrás da gestão de outra pessoa. Certo. Se amanhã a empresa fecha as portas de forma irregular, a Receita pode vir atrás de mim, no meu patrimônio pessoal, por uma dívida que não foi gerada na minha gestão. Exatamente essa é a interpretação consolidada dos tribunais. Mas por quê? A lógica é que a responsabilidade não nasce do fato gerador do tributo lá atrás, mas sim do ato ilícito da dissolução irregular que aconteceu sob a sua gestão. Você não gerou a dívida, mas o ato que permitiu a cobrança no seu CPF foi praticado por você. Nossa, isso é brutalmente injusto na aparência. Muda completamente o risco de ser administrador.
Diante de um sistema com tantas armadilhas, existe alguma válvula de escape? Se alguém cometeu um erro, mas quer consertar antes de ser pego, há alguma proteção? Sim, existe um instituto para isso. A denúncia espontânea. É quase um botão de arrependimento. A responsabilidade pela infração é totalmente excluída se a pessoa confessar o erro e pagar o tributo devido, com juros, antes do início de qualquer fiscalização. E quais são as regras para esse botão funcionar? Posso confessar e pedir para parcelar o débito, por exemplo? Aí é que está a rigidez da regra. Não adianta. O pagamento tem que ser integral e à vista. E tem uma pegadinha importante, definida pela súmula 360 do STJ. Que é? O benefício não se aplica para aqueles tributos que a própria pessoa declara, mas paga com atraso, como no lançamento por homologação. Ah, então se eu já contei para o fisco que devo, ao entregar uma declaração, não posso mais me dizer espontâneo só porque paguei depois. Exato. A espontaneidade já acabou no momento da confissão original. Faz todo sentido. Exatamente. A lógica é que, a partir do momento em que a dívida foi declarada, o fisco já sabe do débito. A espontaneidade se perdeu. Então navegamos pelo denso livro de regras do jogo tributário, identificamos os jogadores, vimos quem paga a conta e como essa responsabilidade pode, surpreendentemente, mudar de mãos. É um sistema cheio de detalhes, mas parece ser bem amarrado. É um sistema detalhado, projetado para lidar com as complexidades da vida econômica real, a venda de empresas, a sucessão, a má gestão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que vai além do texto da lei, mas que permeia toda a prática tributária. E qual seria... O nosso material de base menciona um dispositivo do Código Tributário, conhecido como Norma Geral Antielesiva. Essa norma, que por muito tempo ficou suspensa, ela permite que a autoridade administrativa desconsidere atos ou negócios feitos para dissimular a ocorrência do fato gerador. Para esconder que um tributo deveria ser pago? Basicamente isso. E isso levanta uma questão de $1 milhão, imagino. Levanta uma questão fundamental que não está nos manuais, mas na prática diária. Onde exatamente termina o planejamento tributário legítimo, que é a busca inteligente por pagar menos impostos dentro das regras do jogo, e onde começa a simulação, a fraude, que a lei busca coibir? Certo. A linha entre a elisão fiscal, que é legal, e a evasão fiscal, que é crime, é extremamente tênue. E a grande questão que permanece em debate acalorado é: quem tem o poder final de traçar essa linha? E com base em quais critérios? Esse é um dos grandes dilemas do direito tributário moderno.